Olá, minhas queridas clientes, minhas amigas, minhas consultoras, né? As pessoas que eu já fiz vários atendimentos. E hoje, o que eu vou fazer aqui para vocês? Vou fazer um passo a passo de como eu ensino cada uma de vocês na sessão de automaquiagem. Eu sei que na primeira vez, quando a gente faz a sessão, parece que é muita coisa e depois você não vai lembrar. Então, eu resolvi aqui gravar um vídeo de todo o passo a passo, de tudo que eu ensino para vocês. Quando vocês tiverem alguma dificuldade, clica aqui no YouTube, assiste esse vídeo, que daí você vai relembrar todo o passo a passo. Eu vou fazer de um lado só do rosto para vocês verem a diferença que dá, tá? Porque às vezes vocês podem pensar assim, eu não vou pegar o corretivo porque não faz diferença. Faz. Faz muita diferença. Então, eu vou mostrar aqui todo o passo a passo, somente de um lado do rosto para vocês verem, tá bom? Esse aqui é meu rosto quando eu acordo. Eu tenho um pouquinho de olheira, tenho um pouquinho aqui de manchinha, mas para vocês verem que quando você faz uma maquiagem leve, dá uma diferença super legal. E você não precisa ter muito produto. Você tendo o produto necessário para sua maquiagem é o que basta, tá? Depois você vai complementando. Você pode ter mais de um blush, mais de um iluminador, mais de um pó de contorno, mas você tendo pelo menos um de cada já é o suficiente, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo, antes da gente, preparar, começar a fazer a maquiagem, nós precisamos preparar a pele. Então, eu já lavei o meu rosto. Como que a gente lava o rosto? Pega o sabonete, testa nariz e queixo, o que sobrar na bochecha, movimento circular em todo o rosto. Faz a espuminha aí em torno de 1 minutinho, enxágua bem com água, seca. Feito isso, você vai passar o seu hidratante. Por quê? Quando você lava, você retira toda a água. Se você não repõe a água, o seu rosto ele vai sentir a falta da água e vai começar a produzir oleosidade. Então, é muito importante usar um hidratante correto para sua pele. Se você tem pele mista oleosa, use um hidratante específico para sua pele. Se você tem uma pele normal a seca, você precisa hidratar mais a sua pele, porque como vai secar, pode depois marcar um pouquinho as linhas de expressão, tá? Então, já hidratei também. Qual que é o próximo passo agora? O primer, tá? Vou pegar aqui, ó, o nosso primer. O nosso primer, ele é maravilhoso, né? Sempre quando eu falo pra vocês, o que que ele faz? Ele vai fechar os poros, controlar a oleosidade, deslizar a base mais fácil. Eu já ia aplicar no rosto todo. Eu vou aplicar, só que daí eu só não vou fazer a maquiagem deste lado. Eu venho, ó, dando leves esfregadinhas. Não precisa aplicar no rosto todo, porque é só em alguns pontos que você sente que tem um pouquinho de linha de expressão ou poros. Você só vai aplicar nessa região. Você vai perceber que a sua pele vai ficar bem aveludada, bem gostosa e a base desliza mais fácil. Feito isso, qual que é o próximo passo? Corretivo. Gente, muitas pessoas têm dúvidas do corretivo. Corretivo colorido, qualquer corretivo colorido é antes da base. Corretivo mais claro ou corretivo da cor da pele é sempre depois da base, tá bom? Então, ó, vou pegar aqui o meu corretivo pêssego, peguei aqui, e vou fazer um Vzinho abaixo aqui dos meus olhos, ó. Tá vendo? Parece que é muito produto, calma. E o que sobrou eu aplico aqui, ó, na minha pálpebra móvel. Aí eu venho com uma esponjinha, sempre esponjinha úmida, tá? Não passe com esponjinha seca, porque senão ela vai sugar praticamente todo o seu produto. Ó, ela tá bem úmida, só que quando eu falo úmida, ela não pode estar encharcada. A hora que você aperta, não pode sair água, tá? Então, o que que eu faço? Abro a torneira, coloco ela lá embaixo, vai cair a água, lavo ela bonitinho, aperto bem. Pego uma toalhinha, aperto bem ela também, e aí ela vai ficar assim, tá? Só que agora que é a dica muito importante, como que vocês vão aplicar? Vai pegar a esponjinha, vai dar uma apertadinha. E qual que é a dica? Ó, você vai, ó, esfumando primeiramente as bordinhas, para não ficar a marcação, tá? Então, ó, abaixa o queixo e olha para cima para você pegar bem nessa região aqui, ó, porque essa região é mais escurinha, ó, e venho esfumando somente as bordinhas, tá vendo? Se vocês perceberem, tá com excesso aqui no meio. Eu vou pegar a esponjinha, só vou dar, ó, leves batidinhas só para tirar o excesso. Não é para esfregar.
Se você esfrega, você passa e tira o corretivo, tá bom? Aí eu venho, aqui eu posso aplicar normal, dando leves batidinhas em toda a minha pálpebra móvel, ó. Quem diz que eu tenho olheira? Olha só. Gente, olha a diferença de um lado para o outro. Olha só. Tá vendo? Feito isso, qual que é o próximo passo agora? Eu vou aplicar a base, tá? A minha base é a bege 160. Então, eu coloco aqui um pouquinho na minha mão. Venho com a esponjinha, posso usar esse lado mesmo ou esse lado, eu vou usar esse lado aqui, ó, tá? Que não tá com base. Não é pra pegar, ó, só na pontinha, ó. Pode pegar ela com gosto, tá? Olha só, tá vendo? Olha quanta base que tem aqui. Aí eu começo, ó, de baixo para cima. Por que que eu gosto de fazer isso? Porque às vezes a gente esquece aonde que aplicou a base e vai aplicar de novo. Então, você começando de baixo para cima, você não vai esquecer que você já aplicou nessa região, tá? Pego aqui mais um pouquinho de base e, ó, aonde aplicou o corretivo, você vai colocar menos pressão. No restante do rosto, você pode aplicar normal. É claro que é dando batidinhas, não é esfregando, tá? Se você esfregar, você passa e tira. Aonde você colocou o corretivo, você coloca menos pressão, tá? Ó. Vou aplicar de um lado só. Se vocês olharem aqui, parece que ela tá mais clara. Só que a base, ela vai oxidar. Então, ela vai ficar com um tom bem próximo do meu pescoço, tá? Então, às vezes, no primeiro momento, você fala assim, meu Deus, eu apliquei a base errada. Calma, que ela oxidando, ela vai chegar no tom certinho. Olha só, tá vendo? Ó, o que sobrou, você pode descer aqui um pouquinho, ó. Apliquei a base. Qual que é o próximo passo agora? O corretivo mais claro. Gente, olha a diferença. Senhor, Jesus amado. Corretivo mais claro. Só que agora eu vou colocar bem menos produto, ó. Só aqui no cantinho. Aí eu colocaria também centro de testa, topinho de nariz e arquinho do cupido, tá? Só que eu não vou aplicar muito porque eu não fiz aqui do outro lado. Então, centro de testa, eu vou dando, ó, leves batidinhas só aqui no meio, não é pra aplicar na testa toda. Nariz, aperto aqui a minha esponjinha e vou aplicando só na pontinha. E arquinho do cupido, eu venho pra baixo, tá? Por quê? Quando você aplica nesses pontos, ele vai realçar, tá bom? Então, é muito importante vocês aplicarem. Agora, aqui no corretivo, aqui na parte de baixo, aperta também aqui a esponjinha, ó, e vai dando, ó, leves batidinhas. Você vai fazer um Vzinho. Vai espalhar o produto em toda essa região, ó. Tá vendo só? Olha a diferença de um lado e do outro, tá? Feito isso, qual que é o próximo passo agora? A gente precisa selar essa região. Quem tem pele normal a seca, eu não indico selar, porque depois pode marcar um pouquinho mais as linhas de expressão. Mas quem tem pele mista oleosa, eu indico selar. Pó translúcido, eu venho, ó, como que eu aplico o pó? Pego aqui um pouquinho com o pincel, vai sair bastante produto. Tiro o excesso aqui na tampinha, não vai assoprar, senão você vai desperdiçar o produto. Eu vou, ó, aplicar aqui embaixo e aqui na minha pálpebra móvel, para tirar essa marcaçãozinha que fica às vezes com excesso de produto, tá? Ó, só isso. Depois a gente vai aplicar no rosto todo, mas enquanto isso é só aqui que a gente vai aplicar. Feito isso, qual que é o próximo passo? Vamos para o contorno, blush e iluminador, tá? Como que eu aplico a parte de contorno? Deixa eu só pegar aqui. Ó, eu vou usar um pó mais escuro, vou usar esse pó aqui, e o pincelzinho de blush. Esse pincelzinho de blush, meninas, eu gosto muito dele porque eu falo que ele é 3 em 1. Ele é blush, contorno e iluminador. Com esse blush você faz os 3, tá? Eu venho aqui, pego um pouquinho aqui, ó, posso pegar mesmo, tá, o produto.
venho o último fiozinho da minha sobrancelha, sentido o altinho da minha orelha. Então, daqui pra cima, eu só vou, ó, apertar e eu posso também até esfregar um pouquinho, tá vendo, ó? Ai, não ficou tão marcadinho aqui, que eu quero que fique bem marcado pra vocês verem. Então, ó, o último fiozinho da minha sobrancelha, sentido altinho da minha orelha, ó. Agora marcou, ó. Eu dou batidinhas e depois esfrego, tá vendo? Vou limpar o meu pincel e vou começar, ó, esfumar. Por quê? Se eu fizer uma marcação bem próxima aqui da minha boca, ou 3 dedos, ele vai descer. Então, só eu marcando aqui, automaticamente ele já vai descer, esfumando. Lembrando que não é o pincel assim, tá? Ó, coloca ele em pezinho, encosta ele e pode esfregar, tá? Não precisa ter medo, porque tem gente que faz assim, tem gente que faz ao contrário, é o movimento circular pra cima, tá bom? Olha só, ó. Agora, vamos aplicar o blush. Como que eu aplico o blush? Vou pegar um pouquinho aqui, ó, de blush. Como o meu rosto é mais redondinho, eu não aplico muito na minha maçã. Quem tem um rosto mais fino, aí pode aplicar na maçã. Então, eu vou dar um sorrisinho, ó, 3 dedinhos da minha bochecha, bem aqui no ossinho, encontrando com o contorno, ó. É aqui que eu vou aplicar meu blush. Tá vendo? Limpo o meu pincel. E agora eu vou aplicar o iluminador. O iluminador eu vou pegar, ó, na pontinha, tá? Eu venho, esfrego aqui, ó, no iluminador. E eu venho, ó, aplicando pra baixo, encontrando com o meu blush. Somente isso. Olha só. O que sobrou pode aplicar topinho de nariz e no arquinho aqui do cupido, tá? Então, a pele praticamente já está pronta. Agora, vamos para os olhos. Como que eu gosto de ensinar os olhos? Primeiramente, nós temos que ter um pincel de esfumar. Esse pincel, ele começa fininho e ele vai abrindo aqui, ó, como se fosse uma flor. Porque ele vai encaixar certinho aqui no nosso côncavo, tá? Mas, Gleice, eu não sei como é que faz, como é que marca. É isso que eu vou mostrar pra vocês, como que eu acabo ensinando. Quando vocês vão fazer a marcação do côncavo de vocês, eu sempre indico uma sombra marrom, pode ser uma dessas duas, tá? Eu vou usar a Cinnabar, que ela vai pigmentar mais. Como que a gente pega a sombra? Ó, em pé, tá? Pega em pé, dá umas batidinhas. Tá vendo como é que vai ficar? Pode bater assim pra tirar o excesso, pra não cair aqui o pozinho. Só que, ai meu Deus, eu não sei fazer a marcação. Como é que eu ensino? O último fiozinho aqui da sua sobrancelha e o último cílios. Então, você vai se guiar por aqui. Eu vou fazer, ó, uma bolinha, bem aqui, ó, tá vendo? 2, uma do ladinho da outra, 3. Feito isso, eu vou juntar essa bolinha. Juntei a bolinha e vou jogar um pouquinho aqui pra baixo, ó. Tá vendo que vai fazer um Vzinho? Ó, fiz essa marcação. Aí, eu vou pegar, vou limpar o pincel. Pode limpar na mão mesmo ou no paninho que você tiver, não tem problema. Tira o excesso aqui da sombra. Feito isso, eu vou colocar o meu pincel em pé. Tá vendo que para marcar eu coloquei ele deitado? Para esfumar eu vou colocar ele em pé. Eu começo fazendo, ó, movimento circular para dentro, tá? Gente, aqui não pode ter muita pressa. Por quê? Como vocês estão começando, se vocês forem fazer rápido, vai ficar marcado. Então, quanto mais esfumado, melhor. Então, aqui em cima, ó, movimento circular. Aqui embaixo, movimento para baixo e para dentro, nunca para fora, tá? Para dentro, ó. Olha só que diferença que fica. Tá vendo, ó? Ele quase encosta aqui na minha sobrancelha. Não tem problema. Ó. E vou esfumando. Olha o meu pincel que ele tá em pezinho, tá? Ele não tá deitado. Quem tem um olho um pouquinho mais caidinho ou pequenininho, quando você for esfumar, você não vai até o canto, você vai até o meio. Eu tenho algumas clientes que têm um formato de olho um pouquinho mais fundo, né? E se ela for até o comecinho, vai diminuir mais o olhar. Então, ela vai até o meio, tá bom? Aí, ó, esfumei aqui bonitinho. Agora, eu venho com uma sombra mais clara, ou a sombra que você gostar. Eu vou aplicar aqui a sombra
a Crystalline, que é uma sombra clássica. Tudo que é com brilho, quando você aplica com as cerdas úmidas, é melhor, tá? Como eu não tô aqui com a minha água, eu vou aplicar ela com a cerdinha sequinha mesmo. Mas, se você aplicar com as cerdas úmidas, ela vai pigmentar mais, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, só que agora eu vou esfregar a sombra. Eu deito o pincel e esfrego. Lembra que quando a gente aplicou a sombra no côncavo, a gente pegou em pé? Agora a gente vai esfregar, tá? Aí, ó, levanto o queixo, olho pra baixo e venho aplicando, ó, esfregando a minha sombra mais clara em toda a minha pálpebra móvel. Eu vou praticamente encostar aqui na minha sombra marrom. Só que eu não vou passar, eu só vou encostar na minha sombra marrom aqui, ó. Certo? Feito isso, eu vou pegar aquele pincelzinho de esfumar, bem nessa marcação, e vou fazer movimento circular para tirar essa marcaçãozinha aqui, ó. Tá? Sempre de fora para dentro. Porque, ó, a hora que a pessoa vai olhar, ela nem vai perceber aonde que começa o marrom e aonde que começa o branquinho. Aqui você aplicou um pouquinho, certo? Lembra, ó, você vem para baixo e para dentro, ó. Tá? Feito isso, qual que é o próximo passo? Se você tem um olho menorzinho, você pode aplicar o lápis, né, bege para poder aumentar o olhar. Se você gosta do lápis preto, mas você tem um olho pequenininho, qual que é a dica? Você vai aplicar o lápis preto na linha d'água e depois um pouquinho aqui para fora. Então, eu venho aqui, ó, aplico na linha d'água. Se você quiser aplicar em cima, acaba durando mais o lápis. Então, eu fecho os meus olhos e aplico aqui em cima. E depois eu venho, ó, sujando ele aqui um pouquinho. Quando você aplica a sombra, o lápis aqui embaixo, você precisa esfumar, tá? Esfumar e depois você vai ter que selar com a sombra, porque se você não selar, automaticamente ele vai borrar. Então, com um pincelzinho mais firminho, eu vou, ó, fazendo um movimento de vai e vem, vai e vem, vai e vem, pra esfumar aqui, ó. Tá vendo? E depois, com a mesma sombra marrom que eu apliquei aqui no meu côncavo, eu venho, ó, depositando. Glaze, eu não tenho a sombra, o lápis preto, mas eu quero fazer só com a sombra. Pode? Pode. Fica também super bonito. Olha só. E para finalizar, a gente vai passar a máscara de cílios e depois arrumar a sobrancelha. Máscara de cílios, como que a gente aplica? Muita gente fala assim, ah, eu não gosto de máscara de cílios, porque tem que ficar aplicando. Não, se você aplicar da maneira certa, 2 camadinhas já dá o efeito que você está procurando, tá? Então, ó, levantei meu queixo, olhei para baixo, encostei zigue-zague para cima. Quando você vai fazendo o zigue-zague, ele vai pegar em todo o fiozinho. Se você faz somente assim, ó, ele vai pegar somente na ponta e não vai dar o efeito que você busca. Então, por isso que é muito importante você fazer o zigue-zague, tá? Então, ó, vem zigue-zague pra cima. Depois que você fez o zigue-zague, você vem arrumando o que você acha que tem necessidade. Ó, tá vendo? Uma camada. Só que eu, Glaze, gosto de passar uma camada à prova d'água, porque eu tenho costume de abrir a boca durante o dia e também de tirar uma sonequinha na parte da tarde. E aí, para não borrar os meus olhos, eu gosto de passar a máscara à prova d'água. Então, eu apliquei a máscara sem ser a prova d'água, eu venho com a prova d'água por cima. E vou aplicando, ó, em todos os meus cílios. Uma camada. Aí, o que sobrou, eu venho aqui, abaixo o meu queixo, olho pra cima e aplico aqui embaixo. Olha só. Tá vendo? E aqui, o meu rosto já está pronto. Vou finalizar com um batom, só que eu não estou com o meu batom aqui, então eu vou usar o Lip Tint.
que é o blush, né, que é em creme, que dá pra você usar também como lip tint, só pra vocês verem, né, uma corzinha na minha boca, né? Ai, falta a sobrancelha ainda, ó. Dou batidinhas. Deixa eu olhar aqui no espelho, senão não vai dar certo, né, gente? Ó. Já deu uma corzinha aqui, tá? E agora vamos arrumar a sobrancelha. A sobrancelha você pode arrumar com a sombra ou com gelzinho. Hoje eu vou mostrar pra vocês com a sombra expresso. Eu venho aqui, ó, pego um pincelzinho chanfrado e a sombra expresso. Pego um pouquinho de sombra, eu começo do meio pro final e vou, ó, aplicando em toda a minha sobrancelha, no formato dela mesmo, tá? Se você tiver alguma falhinha, já vai dar uma boa disfarçada, tá bom? E pra finalizar a maquiagem, eu venho aqui, ó, pó translúcido, aplico em todo o meu rosto. Primeiro eu vou dando batidinhas e depois eu venho espalhando, tá bom? Olha só. Depois, meninas, quando vocês tiverem mais prática para poder fazer essa maquiagem, vocês fazem essa maquiagem em 10 minutos, tá? Hoje eu acabei demorando um pouquinho mais aqui que eu fui explicando para vocês, mas olha só a diferença deste lado meu esquerdo, que está sem maquiagem, e deste meu lado direito, que está com maquiagem. Uma maquiagem leve, bonita, elegante, fácil de ser aplicada, porém precisa ser treinada. Porque se você não faz, né, por exemplo, 3 vezes por semana, depois você acaba esquecendo, né? Então, essa maquiagem aqui, ó, tá super bonita. Porém, precisa de treino, tá bom? Então, se você gostou, curte aí, compartilha. E qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem que a gente vai conversando, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!